O tema de hoje da noite da esperança é a presença de Jesus, essa presença gloriosa, maravilhosa na nossa vida, presença constante junto de nós. E essa presença, ela traz coisas maravilhosas na nossa vida. Claro que a primeira delas é a salvação, né? A salvação, né? Tá aí, a salvação é o que mais nós precisamos. Nessa história que muitas vezes você ouve aí pessoas falando ou prometendo para você o que Deus tem para você, o que Deus tem de maior para você, ainda virá. Quer dizer, não virá não, porque já veio, que é a salvação em Cristo Jesus. Qualquer coisa que é oferecida para você maior do que isso, não acredite, porque não existe nada maior do que a salvação, porque foi para isso que Jesus morreu por nós. Ele veio para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados, para estar realmente ali nos trazendo a salvação, nos tirando das trevas para a luz em Cristo Jesus. Mas essa presença de Jesus, ela é abençoadora, e é sobre isso que nós queremos então meditar nesta noite. Quem nunca ficou ansioso? Ansioso esperando por alguém, ansioso esperando que alguma coisa acontecesse, esperando que uma pessoa viesse a aparecer ou chegar, esperando, não é, que a gente volte aos nossos encontros, que o coral volte a cantar assim como ouvimos. Toda espera é horrível, toda espera é difícil, toda espera causa ansiedade, até aquelas esperas tão gostosas, né, como por exemplo a mãe que espera aí o seu filho, ou os pais que estão esperando o filho, traz também ansiedade, porque não vê a hora de chegar, não vê a hora de abraçar, de acolher, de amamentar, de ter a criança junto. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo instantâneo, onde tudo tem que ser rápido. Por isso, né, esperar se torna tão difícil. Nós perdemos essa capacidade de esperar, até porque nosso limite para a frustração, ele está muito pequeno. Então nós não temos esta paciência de ficar esperando e nos frustramos constantemente. Antigamente, a mãe, como já citei, a mãe que espera o filho, estava esperando o nenê, e ela tinha que esperar com muita paciência, com muita confiança a hora do nascimento. Ela orava e colocava diante de Deus e pedia para que Deus abençoasse, cuidasse de todo o crescimento para que a criança nascesse sadia, saudável, que ela viesse realmente bem. Hoje, né, tem o ultrassom, faz o ultrassom e pronto, fica sabendo de tudo, até quase da cor dos olhos ali, né? Então sabe de tudo, e aí, né, eu poderia até, né, dizer que muitas vezes a tecnologia ela é tão boa, mas também nos tira a oração, porque se está tudo bem, já não precisamos orar tanto como orávamos, ou como as mães oravam no passado. Outra coisa também é que a gente envia uma mensagem pelo WhatsApp e nós queremos uma resposta rápida, né? Não temos aí paciência de esperar esta resposta. Achamos que é a outra pessoa que recebe a nossa mensagem pelo fato dela ter lido, né? Porque aí, né, aparece azulzinho ali, embora exista também a opção de você não deixar aparecer isso, mas o fato de ter enviado a mensagem e de perceber que a pessoa visualizou a mensagem, ela tem que responder naquela hora, porque você não tem condições ou capacidade de esperar. No entanto, o nosso Deus, ele nos convida à espera, nos convida a esperar. O nosso Deus, que é o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor da nossa vida, nos convida a esse tempo de espera. E eu queria ler com vocês lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e o verso 21 a 44. João, capítulo 11, do verso 21 a 44. Diz assim: esse texto, o contexto dele fala da ressurreição de Lázaro, quando Jesus vai até Betânia para ressuscitar a Lázaro. E diz assim a partir do verso 21, quando Jesus chega em Betânia: então Marta disse a Jesus:
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Palavra do nosso Deus. O capítulo 11 do Evangelho de João narra a morte e a ressurreição de Lázaro. Fatos marcantes e impressionantes que mostram o poder de Deus sobre a morte. Mas entre a morte e a ressurreição há um momento de angústia, um momento de dor, um momento de ansiedade, porque é um momento de espera. Jesus foi chamado quando Lázaro ainda estava doente. Diz o texto que Jesus ainda demorou 2 dias antes de ir para Betânia. Jesus disse: essa doença não é para a morte. Betânia era o lugar onde vivia, onde morava Lázaro com as suas irmãs, Marta e Maria. E apesar dos discípulos não entenderem o porquê que Jesus não foi imediatamente para Betânia, o texto deixa muito claro que Jesus amava e amava muito a Lázaro, como amava Marta e Maria também. Ele sabia muito bem o que Lázaro estava passando, da sua enfermidade, e ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava no controle da vida e da situação. Aliás, isto é algo que nós temos que não só aprender, talvez nós já sabemos, mas que nós temos que acreditar, temos que crer de todo o nosso coração, que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor quando cura, Deus sabe o que é melhor quando não cura. Deus sabe o que é melhor para nós quando vem o emprego, Deus sabe o que é melhor para nós quando permite o desemprego. Ou seja, que ele está no controle de tudo.
que Ele nos ama e quer sempre o melhor para a nossa vida. E devemos acreditar nisso, mesmo quando não entendemos a situação na qual estamos passando. Passado 2 dias, Jesus então vai até Betânia. E quando ele chega, Lázaro já estava morto, já estava sepultado. Marta foi a primeira a falar com Jesus, e depois ela foi então até Maria, e ela diz assim para Maria: o mestre chegou, e ele te chama. Eu creio que essa foi a notícia mais esperada por Maria. A notícia que ela mais queria ouvir diante do drama, diante do sofrimento, diante da enfermidade de Lázaro. Uma notícia tão boa, tão confortadora, tão oportuna. O mestre chegou, Jesus chegou. E o fato de Jesus chegar, de estar presente, faz com que as coisas aconteçam, ou com que as coisas não sejam mais as mesmas. Não só no passado foi assim, como também é hoje e será sempre, porque Ele, Jesus, está entre nós. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e se é eternamente. Ou seja, Jesus é aquele que faz, realiza e muda a nossa vida. E primeiramente eu quero dizer para você, Jesus chegou trazendo esperança. Trazendo esperança. Em meio à desolação, em meio à dor, à saudade, às lágrimas, em meio a uma situação tão triste, Jesus chegou trazendo esperança. O coração de Marta se encheu de esperança diante da presença de Jesus. E é sempre assim, onde Jesus está, renasce a esperança, renasce a luz volta a brilhar, a escuridão é dissipada e a luz então reina. Lá em João, no capítulo 21, narra ali após a morte, né, e a ressurreição de Jesus, narra 7 discípulos liderados por Pedro, totalmente cabisbaixos, desanimados, porque eles só pensavam na morte de Jesus. Haviam até mesmo voltado à sua antiga profissão, haviam voltado a pescar novamente. Mas ali onde estavam, no mar de Tiberíades, o mestre chegou e renovou a esperança de todos. E quando Jesus chegou, o coração passou a bater mais forte, a vida passou a ter sentido novamente. Tudo porque o mestre chegou. Se você está vivendo essa sensação de vazio, se no seu coração a esperança morreu, se os seus sonhos não se realizaram, se tudo desmoronou à sua frente, saiba que o mestre chegou para você hoje, que Jesus está presente na sua vida. E quando ele chega, a esperança renasce, a chama reacende, o choro se transforma em riso e a tristeza se transforma em alegria. Jesus é a nossa esperança e creia que ele veio para te salvar, ele veio para te ajudar. Lá no verso 25 e 26, diz assim, Jesus afirmando, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí Jesus pergunta, você acredita nisso? Jesus perguntou a Marta, você acredita nisso? E ele pergunta para você hoje, você crê que Deus pode tirar a sua vida das trevas que se encontram? Você crê que Deus pode restaurar a sua vida, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida profissional? Creia, porque para Deus não há impossíveis. O nosso Deus é todo poderoso e quando ele chega, a esperança se renova. E esperar em Cristo é perseverar. Esperar em Cristo é nunca desistir, porque aonde Cristo está, as coisas acontecem. Segundo, que o Mestre chegou sentindo as nossas dores.
nos chama a atenção a forma como Jesus chegou. Ele não chegou como aquele que vem, né, cheio de poder e glória, mostrando todo esse poder e dizendo: olha, eu cheguei e as coisas agora vão mudar. Eu cheguei e Lázaro então vai voltar à vida. Não. Jesus chega sentindo as nossas dores. O verso 35 diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias. E Jesus, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, ele se permitia viver a sua humanidade com toda intensidade. E ele sentiu ali a morte de Lázaro, a morte do seu amigo. E por isso Jesus chora. Chora porque também sente a dor que as pessoas estão sentindo ali. Não era hora de discursos, era hora de solidariedade. Jesus, diante da notícia da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, ele chora. Ele deixa as suas lágrimas tomarem conta do seu rosto. Jesus ficou comovido, sentiu as dores de Maria, sentiu as dores de Marta, de todos aqueles que estavam ali chorando e sentindo a ausência e a partida de Lázaro. No livro de Jó, encontramos um homem abatido, um homem que estava quebrado pelas perdas, porque perdeu todas as coisas, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Aí aparecem 3 amigos que mostram no primeiro momento uma grande solidariedade. Bildade, Elifaz, Zofar, chegam ali de longe, vem aquela situação, vem Jó ali sentado nas cinzas, Jó ali sofrendo, Jó ali murmurando, Jó ali chorando, Jó ali se coçando com cacos de telha as suas feridas. E eles então ficam calados, ficam em silêncio. Por 7 dias, 7 noites, eles se colocam ao lado de Jó, choram com Jó, sentem ali a dor e o sofrimento de Jó. Não fizeram nenhum discurso, não falaram nada. Mas passado esse tempo, aí começaram a falar. E quando começaram a falar, se esqueceram da dor de Jó. E passaram a tentar explicar essa dor. E aí, quando a gente tenta explicar a dor, a gente, em vez de aliviar a dor, a gente impinge, a gente coloca muito mais dor. Jesus não fez um belo sermão, não disse frases de efeito. O Pai quis assim, Deus quis assim, ele está descansando, foi promovido. Ou então citou alguns versículos bíblicos lá do Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham na época. Há pessoas que adoram citar versículos bíblicos nestas horas, como se a pessoa que perdeu seu ente querido, a pessoa que amava, não soubesse ou então quisesse ouvir um sermão naquele momento. Tudo o que Jesus fez foi chorar. Jesus sente as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos vazios, as nossas saudades. Ele chora conosco, se preocupa conosco. Há um Deus que se preocupa conosco, que sofre, chora e caminha conosco o vale da sombra e da morte. Jesus sabe entender o que você sente, sabe entender como ninguém, né, aquilo que você está passando e conhece todas as suas necessidades, porque Jesus experimentou isso na sua vida. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele conhece, ele se compadece de nós. Abra o seu coração, fale tudo a Deus. Ele sabe compreender o que você está sentindo, porque ele se fez humano, ele habitou entre nós, ele experimentou as limitações humanas, as dores humanas, o sofrimento humano. Lá em Isaías 53 diz que ele era alguém que sabia o que era padecer, porque enfrentou todas as coisas e foi até as últimas consequências, morrendo na cruz do Calvário. Coloque para Deus. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus, não entendemos o porquê que Deus permite que passemos certas situações, porque estamos passando por aquilo, mas creia que Ele está no controle, e creia, tá? Ele vem trazendo esperança, e creia que Ele sente as nossas dores, que Ele está ali chorando, segurando na sua mão, e se preciso for, te pegando no colo, te abraçando, te aconchegando e dizendo: venha, entregue a mim as suas dores, o seu sofrimento, as suas frustrações. Em Cristo, Deus sentiu as dores, aflições e limitações do ser humano, e por isso Ele te chama. O Mestre também, terceiro e último, o Mestre chegou trazendo vida. Trazendo vida. Aonde Jesus está, a vida. E não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante e completa. Devemos fazer isto. Desabafar para Deus. Porque quando o Mestre chega, a vida chega. Porque Cristo é vida. Cristo é vida. Stanley Jones diz em um dos seus livros que Jesus nunca celebrou um ofício fúnebre. Porque quando Jesus chegava, o morto ressuscitava. Quando Jesus chegava, a morte batia em retirada. Quando Jesus chegava, a escuridão se acabava, a luz reinava, a vida acontecia. Lá em Isaías 9, no verso 2, o profeta, profetizando sobre a vinda do Messias, diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lá em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo vai falar, agora já experimentando a presença de Jesus, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos condenados, e Jesus veio e ele chegou trazendo vida, trazendo ressurreição. Jesus veio para trazer vida, e vida abundante, vida permanente, vida eterna. Veio para trazer uma vida com sentido, uma vida frutífera, uma vida alegre, uma vida bonita. Em João 10:10, diz lá que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, já estava cheirando mal, como diziam, 4 dias ali, e Jesus, então, comovido, sentindo as dores daqueles que estavam ali, Jesus, então, chama Lázaro: vem para fora, Lázaro, saia, ande, Lázaro, e ele trouxe vida a Lázaro. Ele pode trazer vida a você hoje. Não importa se você é da igreja, se você não é da igreja, se aquilo que eu estou dizendo é algo que você não tem experimentado na sua vida, é porque Jesus ainda não chegou na sua vida, ou chegou e você ainda continua resistindo ao seu chamado. Jesus veio, Jesus está presente, Jesus é aquele que traz sentido à nossa vida. O Mestre chegou trazendo esperança, o Mestre chegou sentindo as nossas dores, e chegou trazendo vida. O Mestre chegou. Foi o recado que Jesus mandou para Maria, por meio de Marta. Mas o recado tinha ainda
outras palavras, o Mestre chegou e está te chamando. Está chamando você. Jesus chegou e está batendo a porta. Está chamando você. Maria obedeceu e foi ao encontro de Jesus. Hoje Jesus está chegando para você e te chamando. Não endureça o seu coração. Não perca esta oportunidade. Eu não estou falando que você não é convertido, que Jesus não habita no seu coração. Pode ser que isso esteja acontecendo, pode ser que você ainda não entregou sua vida a Jesus. Então ele está te chamando, abra o seu coração e deixe Jesus entrar e tomar conta de tudo ali na sua vida. Mas para você que é salvo também, que está vivenciando o seu drama, suas lutas, não tem compreendido o que significa a presença de Jesus, ou não tem experimentado essa presença de Jesus, que tem cobrado isso ou aquilo de Jesus, que Jesus faça esse ou aquele milagre, não percebe que a presença de Jesus na sua vida é o verdadeiro milagre, e o melhor milagre que poderia acontecer. E Jesus chegou e te chama, e está te chamando, saia dessa cova, saia desse túmulo, saia dessa situação, saia dessa penúria, saia dessa tristeza, saia desse mimimi, saia desse choro, saia dessa lamúria, saia, porque Jesus está chamando. Faça como Maria e vá ao encontro de Jesus e creia que Ele traz a esperança. Ele renova a sua esperança. Por isso que quinta-feira nós chamamos de a noite da esperança. Isso acontece sempre. Mas Ele renova a sua esperança sempre. Ele sente as nossas dores, as suas dores. Você não sofre sozinho, não. Você nunca está sozinho. Jesus está sempre ao seu lado. E Ele nos dá a vida. Nos dá a vida. A vida em abundância, a vida completa e a vida eterna. Experimente isso. Não tenha medo de experimentar isso. Não fica aí se apegando à sua racionalidade. A fé é racional, mas a fé também ela é extraordinária, sobrenatural. Então creia de todo o coração, entregue a vida, entregue tudo a Jesus e confie que Ele já te deu o melhor. Se você é salvo, você já tem o melhor. E Ele tem ainda muitas coisas a te dar. Porque Ele chega, e quando Ele chega, as coisas se transformam. Mas creia, Ele está te chamando. Ele está te chamando. Que Deus te abençoe. Que você não resista a esse chamado. E que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Entregar o seu momento de vida a Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você sabe que Ele já fez o melhor pela sua vida. Portanto, como diz Paulo, não fará para nós outras coisas? Sim. Não nos dará outras coisas? Sim. Confie. Mas confie que Ele tem o melhor. Confie na soberania. Crer é isso. Crer não é confiar quando recebo aquilo que eu quero. Crer é confiar que Jesus vai me dar aquilo que é melhor para mim, mesmo que seja aquilo que eu não quero. Porque o não de Deus existe. Existe. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Creia. Deus te abençoe.